Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente ter uma conversa diferente. Eu vim falar sobre autocuidado. Eu pensei muito se eu devia falar sobre isso no canal, mas eu achei que é um assunto importante. É algo que pode ser aplicado na vida de todas as pessoas, tanto homens como mulheres que me seguem, né? Porque além dos assuntos específicos do canal, todo mundo tem preocupações ou coisas pessoais que está reavaliando na vida, e eu acho que esse momento que o mundo está vivendo pede muito isso, né? Uma autoanálise, revisão de hábitos, enfim. E é por isso que eu decidi compartilhar com vocês algumas coisas nesse sentido. De repente alguém pode ser ajudado do outro lado. Só queria dar 2 avisos antes do vídeo começar, 3 na verdade. O primeiro é que talvez vocês vão escutar um pouquinho de eco. Eu acabei de mudar de casa, ainda não está 100% mobiliada, então talvez vocês sintam um pouquinho de eco aí no fundo, então um pouquinho de paciência, por favor. Segundo aviso, talvez o meu olhar esteja um pouquinho refletido aí, refletindo muita luz nos óculos, mas é porque hoje eu tô com uma irritação no olho. Então, eu tive que usar os óculos, não tem jeito. E o terceiro aviso é que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas ele é super necessário, tá? Bora lá! Eu, particularmente, sinto que todas as vezes que as pessoas falam de autocuidado, elas associam muito a coisas relacionadas à estética, né? O skincare, ter um dia de spa em casa ou no lugar próprio para isso, enfim. E aí, com isso, muita gente acaba não se sentindo identificada, especialmente os homens. E, na verdade, o autocuidado tem relação com isso, mas não é só isso, né? E eu acho que a quarentena deixou isso muito claro. Coisas que nós fazíamos antes da pandemia e que não puderam ser feitas e que no nosso dia a dia foi gerando ainda mais estresse, a gente não sabia como lidar com as coisas. E aí a ressignificação, né, do autocuidado ficou assim, escancarada. O autocuidado, na verdade, é tudo aquilo que a gente faz para ter uma vida melhor. Isso vai desde o cuidado da pele, como a gente mencionou, mas também, por exemplo, a ter momentos de lazer, aqueles momentos que a gente tanto sente falta hoje, como, por exemplo, poder viajar, poder ter férias, descansar um pouco do trabalho. E a partir do momento que isso foi tirado da nossa rotina com a pandemia, a gente se viu muito estressado, porque talvez a maioria das pessoas, o único momento no ano em que elas descansavam é quando elas viajavam, não existia outro momento. E se o nosso descanso, o único descanso que a gente tem é quando a gente tira férias, tá errado. Autocuidado, por exemplo, também é tudo o que está relacionado à nossa casa, o quanto a nossa casa gera momentos de descanso, de prazer, de se sentir bem com as pessoas que moram ali, com o ambiente, o quanto aquele ambiente transmite paz e alegria para o nosso dia a dia. A nossa casa é o lugar mais seguro, ou deveria ser o lugar mais seguro do mundo, e a pandemia está aí para mostrar isso. E foi justamente nesse momento em que o mundo está vivendo que as pessoas começaram a ver decisões que talvez elas adiaram por muito tempo, como terminar uma relação que já estava desgastada, o quanto não vale a pena você conviver ou aceitar coisas na sua casa, né, onde você deveria poder agir com naturalidade, com transparência, poder ser quem você é. Foi na quarentena que as pessoas perceberam a necessidade de usar máscaras para se proteger de um vírus, mas que também constataram que talvez já usavam máscaras invisíveis para entrar em casa, justamente porque não se tinha a liberdade de ser quem é. Autocuidado é você ter atenção com a sua saúde, com o exercício, com aquilo que você come. Autocuidado é o quanto de conhecimento que você está adquirindo, enfim, um montão de outras coisas. E no meu caso, essa questão do autocuidado tem sido muito forte para mim há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio eu mudei a minha vida completamente, desde pessoas que fazem parte do meu convívio, até hábitos, rotinas, trabalho, tudo. E tudo isso em função de realmente ter uma vida melhor. Para sair de uma depressão fortíssima, que inclusive me levou à clínica psiquiátrica, eu recorri também ao exercício físico, à prática do exercício físico diária. Isso me fez um bem enorme, porque fez com que eu gastasse, mas também concentrasse a minha energia em coisas boas, fez com que eu equilibrasse os meus hormônios e os meus sentimentos, me devolveu a saúde e a qualidade de vida. E aí que quando você começa a se cuidar mais, gente, é um caminho sem volta. Você começa a prestar atenção em coisas que talvez antes você não dava tanta atenção assim. E
E aí, nesse tempo que eu fiquei em casa, eu pude resgatar alguns hábitos que têm mudado a minha vida. Tem um vídeo antigo aqui no canal, onde eu era adepta da prática do milagre da manhã. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, mas é basicamente a resenha de um livro que tem esse nome, onde ele te ensina alguns segredos para você melhorar a sua vida e até para você ter sucesso em alguns aspectos, a partir do momento em que você muda a sua rotina matinal. E eu fui praticante do milagre da manhã, digamos assim, por um bom tempo, até que há 1 ano e meio atrás eu tive uma mudança muito grande na minha vida, passei por esse processo de depressão que eu falei pra vocês. Eu tive que abandonar um pouquinho isso, porque eu realmente estava num período em que eu tinha muita insônia, eu precisava dormir um pouco mais, eu precisava ajustar outras coisas importantes na minha vida. E aí, com a chegada da quarentena, eu fui sentindo, principalmente nos 2 primeiros meses, que eu precisava fazer algo pra colocar os sentimentos no lugar, né? Porque é um acontecimento que nos privou da companhia das pessoas que a gente ama, nos privou da nossa liberdade, trouxe muito medo, muita insegurança em vários aspectos. Então eu sentia que eu precisava estar um pouquinho mais equilibrada e eu não gosto da sensação de estar improdutiva. Eu não gosto da sensação de estar deixando tudo para depois. É óbvio que existem momentos na vida que a gente não tem controle, como é o que está acontecendo agora. Tem coisas que a gente vai ter que ter, né? Tirar o pé do acelerador, tem coisas que a gente não pode continuar planejando, mas eu senti a necessidade de ressignificar esse momento. Então eu resgatei a prática do milagre da manhã, onde eu acordo cedo, eu começo a trabalhar às 8h30 da manhã. Então eu tenho acordado às 7 da manhã, aproveitando, né, que eu acho que tá até mais fácil para fazer a prática do milagre da manhã, porque a gente tá em casa. Então eu acordo às 7 da manhã e aí é quando eu faço a minha meditação matinal, eu leio um livro, eu como, né, me alimento, faço meu exercício, estudo alguma coisa que eu tenho que estudar e que se eu deixar para o longo do dia eu não vou conseguir. Enfim, eu vou tendo esses cuidados comigo. E aí, quando eu começo a trabalhar, eu tenho realmente aquela sensação de que eu já fiz algo grande por mim, sabe? Eu já me cuidei. E não me saboto, porque aí quando chega no final do dia, eu não coloco a culpa no cansaço, nas milhões de coisas que eu tive que fazer. Então essa foi uma das coisas que eu incorporei e que eu recomendo vocês. Se você quiser ter mais detalhes sobre isso, veja o vídeo sobre o milagre da manhã, que lá tem tudo detalhadinho. Mas agora, chegando na parte, digamos, principal, ou que a maioria ficou com curiosidade e por isso clicou nesse vídeo, tem a ver com a minha alimentação. Na quarentena, eu descobri o amor por cozinhar. Antes eu cozinhava? Sim, cozinhava. Eu tenho até vídeos aqui no canal de como preparar o cardápio da semana, como eu me organizo para isso. Eu quero até atualizar esse vídeo, porque mudaram algumas coisas. Mas não era um prazer em cozinhar. Eu cozinhava porque, né, ser humano tem fome, tem necessidades, precisa comer. Mas eu não tinha prazer em cozinhar. E na quarentena, isso foi nascendo assim aos poucos, eu fui curtindo o processo. E eu acho que a partir do momento que você tem prazer em cozinhar, você tem prazer em levar para o seu corpo coisas mais saudáveis. E aí também é um caminho sem volta. E aí eu quis resgatar um estilo de vida que eu tive por 27 anos na minha vida, desde que eu nasci até os meus 27 anos, e que nos últimos 10 anos ficaram um pouquinho esquecidos ou adormecidos. Eu tive a sorte de nascer numa família onde os pais sempre se preocuparam com a alimentação. O meu pai, antes de eu nascer, se tornou vegetariano. Para minha mãe foi uma felicidade, porque a minha mãe já comia de uma forma muito saudável, então ter alguém vegetariano ao lado era o que faltava para ela se sentir, digamos, melhor nesse assunto ou se inspirar de alguma forma. Então eu nasci num ambiente onde, não só pela carne, tá, eu digo, porque aqui eu preciso fazer um parênteses, gente, não é toda pessoa que deixa de comer carne que significa que tem um estilo de vida saudável. Algumas pessoas apenas tiram a carne da alimentação, e é louvável, cada um tem motivos diferentes para fazer isso, mas existem pessoas que apenas eliminam a carne, não se dedicam a ter uma alimentação saudável. Às vezes tem muita gordura, muita fritura, muito açúcar, muita bebida alcoólica, muitos outros excessos. Não estou dizendo que isso invalida o fato dela não comer carne, mas eu acho importante desassociar o fato de que quem não come carne é mais saudável do que aquele que come, sabe?
Depende do estilo de vida que a pessoa leva. Mas no meu caso, da família que eu venho, sempre teve essa preocupação da gente comer frutas, legumes, verduras, oleaginosas, grãos, enfim, todo aquele universo natural. Eu cresci com isso. Eu não comi carne até os meus 27 anos de idade. Nunca foi uma coisa imposta pelos meus pais. Simplesmente na minha casa não era preparada a carne. Mas meus pais me davam essa liberdade de, sei lá, vai na casa da vovó, ou vai num aniversário, vai para qualquer lugar e tenha a carne. Se você quiser experimentar, você tem essa liberdade. Apenas aqui em casa a gente não vai comer. Só que quando você cria o hábito, você não sente falta. Então eu ia para casa de outras pessoas, se não tinha nenhuma outra coisa para comer, eu comia a carne. Mas se tinha outra coisa, eu nem lembrava, eu não sentia a falta. E justamente por não ter o costume, nas poucas vezes em que eu comi carne, eu tinha dor de cabeça, eu tinha muita acidez, eu tinha uma digestão muito lenta, travava o meu intestino, porque meu organismo não estava realmente acostumado. E essa coisa de comer de uma forma mais natural, na minha casa sempre teve mais alimentos naturais do que processados. E ter o contato com esses alimentos, que a gente chama, né, de alimentos universais, né, ao menos na minha casa a gente chama assim, me ajudou muito, gente, até na mudança de país, porque na minha casa nós não fomos acostumados, eu tenho até um vídeo no canal sobre isso, para você que tem dificuldade de quando faz viagem ao exterior e se adaptar com a comida, para você que tá morando fora, dá uma olhada nesse vídeo, tá? Pode te ajudar bastante. Mas esse foi um dos motivos porque eu não tive dificuldade alguma para me adaptar com a alimentação no exterior. Porque além da ausência da carne, os meus pais se preocupavam muito de que a gente comesse alimentos que pudessem ser encontrados em qualquer lugar que a gente fosse, justamente para não gerar essa dependência. Então eu não fui aquela pessoa que foi criada com alimentos muito típicos, né? Aquela coisa que se você não come todos os dias, parece que falta algo na mesa. Então eu tive essa vantagem. E aí foi assim até os meus 27, 28 anos, até que no meu relacionamento anterior eu comecei a me relacionar com uma pessoa que gostava muito de carne. E aí, aos poucos, fraquejei e comecei a comer. Só que continuou sendo uma coisa que eu comia nos lugares que eu ia. Na minha casa eu nunca preparei carne, nunca senti falta e pra ser bem honesta com vocês, eu nem sei preparar carne. Mas aonde eu comecei a preparar coisas foi mais na carne branca. Então, vindo pro Chile especialmente, onde aqui é super conhecido pelos frutos do mar, que é algo que eu não como, tá? Mas aqui tem bastante e por consequência tem peixes maravilhosos como o salmão, por exemplo, e tal. E aí eu dei uma oportunidade, eu fiz uma exceção aí para o peixe, então era uma coisa que eu comi bastante nesses últimos 10 anos. E aí começou a acontecer algo que antes não acontecia na minha vida, que era o fato de que eu passei, justamente por morar fora, por querer estar inserida na cultura e querer conhecer as coisas que tinham aqui, eu comecei a sair muito para restaurantes, para conhecer os restaurantes, até para recomendar para vocês. E isso fez com que não só eu comesse mais comidas onde eu não sabia a procedência, que não significa que eram comidas ruins ou mal feitas ou de má qualidade, nada disso. É diferente, né, daquela comida que você prepara em casa, que você conhece os alimentos, que você sabe a quantidade de sal que você está colocando, onde você controla tudo aquilo que você está comendo, né? É mais saudável, não tem como negar isso. Eu não só passei a ir mais para restaurantes, mas como teve um período que eu consumia muito delivery, né? Eu pedia muita comida em casa, principalmente num momento aí de que eu comecei a trabalhar muito, aí eu me desorganizei. Isso eu tô falando de 1 ano e meio atrás, tá, gente? 1 ano e meio atrás. E aí, aí a gente perde o controle, né? E aí o autocuidado entra muito nisso, né? Se a gente está mais pedindo comida do que fazendo, e eu sei que é super complicado, porque a gente tem uma agenda louca, a gente tem milhões de compromissos, tem pessoas que têm filhos, enfim, a agenda de todo mundo é uma loucura, mas quando a gente começa a comprar demais, né, ou apostar demais no delivery, a gente vai perdendo, vai deixando a saúde de lado, a não ser que a gente opte sempre por aqueles deliveries que são de comida saudável, mas a gente sabe que não é assim. E aí na quarentena, na verdade nesse 1 ano e meio eu já fui mudando isso, mas aí na quarentena, como eu passei a cozinhar mais, gente,
eu quis retomar aquela vida que eu tive até os meus 27 anos de idade. E foi aí que eu fui tirando algo que pra mim já era óbvio. Se eu não sentia falta da carne, se eu só comia quando eu ia para os lugares, e se a quarentena fez com que eu não visse mais as pessoas e não tivesse eventos para ir, então esse era o momento de ver se eu ia sentir falta daquela pouca carne que eu comia em situações especiais, né, como aniversários, enfim, e se eu sentiria falta de comer de repente um peixe, alguma coisa. Aí que essa falta não aconteceu. E aí eu voltei a apostar ainda mais em frutas, em legumes, em coisas, e fui me sentindo super bem. Então, por que eu vim contar isso pra vocês? Porque eu acho que uma das coisas que algumas pessoas estão olhando muito nesse momento da pandemia é a questão da alimentação. Alguns tiveram a chance de se exercitar mais, né? De que antes, por exemplo, diziam não tenho tempo de me exercitar porque nessa loucura, trânsito, não sei o que, não consigo me exercitar. Mas aí realmente era esse o problema, né? Passou a estar em casa, conseguiu treinar. Mas teve gente que falava que antes a culpa era do trânsito e mesmo estando em casa não treinou, entendeu? Então, eu acho assim, quando a gente quer uma desculpa, a gente sempre vai encontrar. Mas também muita gente teve a chance de ou melhorar a alimentação e até a atividade física, mas também teve a chance de piorar, porque aí ou não sabia cozinhar, ou não sabe se organizar com os tempos na casa, principalmente trabalhando de casa, ou tem crianças que, né, você está trabalhando, ainda tem crianças que estão estudando, a nossa casa se transformou em muitos ambientes ao mesmo tempo. E aí começou a depender mais do delivery para comer. E aí pode ter enfiado um pouquinho o pé na jaca. Então eu achei importante fazer esse vídeo, não só para contar para vocês que isso é uma mudança que aconteceu na minha vida, mas para talvez incentivar você que quer ter uma melhora na alimentação e no autocuidado. De repente você é uma pessoa que está querendo deixar a carne e precisava escutar a experiência de alguém que está vivendo esse processo, ou de repente você simplesmente quer ingerir mais alimentos naturais na sua alimentação ou quer mudar isso. E eu achei importante fazer esse vídeo pra gente ressignificar mesmo o que é o autocuidado. Porque às vezes a gente está depositando isso em coisas que não necessariamente vão ser aquele 90% que ocupa o nosso dia. E eu particularmente decidi essa opção, né, de uma vida sem carne agora na pandemia, porque por uma questão de sustentabilidade mesmo, gente. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que existem outras coisas na nossa vida e até na minha vida que não são tão sustentáveis assim, mas eu acho que a gente pode tomar, a gente não precisa ser extremo em nada, a gente pode ir tomando pequenas decisões aos poucos, e eu acho que o pouco de cada um já faz muita coisa, sabe? Esse foi um lado que eu decidi por um mundo mais sustentável. Se você tem curiosidade de saber sobre isso, tem muitos documentários, até no próprio Netflix, que você pode pesquisar. Mas essa foi a minha decisão. E também me ajudou muito o fato de que eu tô cercada de amigos que têm mais ou menos esse estilo de vida, ou que se preocupam muito com esse estilo de vida, que já não comem carne, ou que estão nesse caminho. Então eu decidi retomar por isso também, e acabei até pensando que eu acho que é uma coisa que vai, de alguma forma, eu não acredito que vai ser 100% das pessoas que vão aderir, mas eu acho que vai ter é um movimento que tende a crescer muito e que muitas pessoas vão acabar aderindo. Até por questões de meio ambiente, ou pela causa dos animais, ou por saúde, enfim, os motivos são muitos. Mas eu acho que a gente está mais em contato hoje com uma geração preocupada com isso, assim como um dia esteve, ao menos no Brasil, preocupada em não ser uma geração fumante, ou tão fumante, sabe? Que é uma coisa que eu acho que no Chile ainda vai ser difícil de acontecer, porque aqui o cigarro é algo que tá muito presente na vida dos chilenos. Mas no Brasil a gente tem isso, né? No Brasil é muito difícil hoje. Quando você encontra um fumante, é uma coisa assim até diferente, ou não sei. Não é como foi, né, para os nossos pais. E eu acho que a carne tá mais ou menos nesse caminho. Eu posso estar enganada, mas é a visão que eu tenho. Esse vídeo não tem a intenção de falar que eu tô certa, vocês estão erradas. Não tem a intenção de fazer você engolir esse estilo de vida. Não é pra dizer que eu sou mais saudável agora por isso e nem você. Não é também pra dizer, assim, e pra incentivar que as pessoas fiquem me policiando e tal. Eu acho, né, justamente porque não são todas as pessoas que deixaram de comer carne, eu acho até que vão existir situações alguma vez em que, e eu já passei por isso no meu passado, quando eu não comia carne,
aonde eu não vou ter outra opção, né? E eu vou ter que buscar formas de me alimentar, porque tem muito isso também. Eu posso fazer um vídeo específico sobre isso depois, que esse já tá gigante. As pessoas acham que quando você deixa de comer carne, você só come salada. E não é isso. E também não é saudável você comer apenas salada todos os dias. A salada é parte de um momento ali da alimentação, né? Então, às vezes falta, às vezes não tem opções e às vezes, sei lá, por algum motivo eu vou estar exposta a isso. Mas a minha ideia e o que eu já estou fazendo é, dentro da minha casa, onde eu passo todos os dias da minha semana, não ter contato com isso, não priorizar. Tem me feito muito bem. Tem dado certo também porque o Bevo não faz questão, então tem sido muito legal nesse sentido também. Às vezes ele come, né? Mas eu não tenho comido. E eu queria muito contar isso pra vocês, não só pelo lance da carne em si, mas por todas essas outras coisas que eu vejo tanto, né, ser falado e ser pregado sobre o autocuidado, e que eu acho que muitas vezes a gente tá mirando no lado equivocado da coisa, ou apenas num pontinho em meio a um círculo tão grande, sabe? Eu acho que existem muitas outras coisas que a gente pode mudar com pequenos hábitos, aos poucos, todos os dias, para que a gente tenha uma saúde melhor, para que a gente tenha mais disposição, para que a gente seja mais feliz, para que a gente seja menos ansioso, menos depressivo, para que a gente encare a vida de uma nova forma, porque se a gente não usar essa situação que o mundo todo está passando ao mesmo momento para mudar algo, aí realmente não vai ter, sabe? Vai ter sido tudo muito em vão mesmo. E eu sempre costumo dizer que a gente precisa fazer isso a partir do momento que a gente pensa nesse assunto. Porque fazendo ou não, gente, o tempo vai passar da mesma forma. Daqui 1 ano você vai querer ter começado hoje. E tem coisas que você está avaliando agora, ao longo desse vídeo, ou nesses meses, que você pode ter pensado, putz, eu poderia ter feito isso, sei lá, há 1 ano atrás, ou há meses atrás, ou corre o risco da quarentena acabar, e esse tempo que eu tô tendo em casa e eu não tô olhando para as coisas que eu posso mudar, lá na frente, quando a vida voltar ao normal, eu vou sentir falta, então é melhor eu fazer algo agora. Me perdoe pelo vídeo gigante, achei legal compartilhar essa história com vocês, me contem como tem sido o autocuidado para vocês, como tem sido a sua alimentação, como tem sido o seu dia a dia, se você já tentou passar por um estilo de vida assim, no que você teve dificuldade, ou se você conseguiu, me conte a sua experiência, e se você quiser saber mais detalhes sobre isso, se você gostaria de ver mais vídeos por aqui, ou da minha rotina, o que eu tenho comido, como tem sido isso, né? Porque tem muita gente que até pensa nisso, mas não sabe nem por onde começar, justamente porque sempre teve uma dependência muito grande da carne. E aí quando tira a carne da alimentação, acha que vai ficar sem opções, ou a pessoa trava, não sabe cozinhar. Quando, na verdade, eu penso até o contrário, pode ser polêmico o que eu vou dizer. A carne, na verdade, ela limita a sua alimentação, porque a partir do momento que você acha que com a carne basta, você fecha os olhos para muitas outras opções que existem no mercado. E ao contrário do que muita gente pensa, ser vegetariano não é caro. Existem produtos, né, orgânicos no supermercado que são caríssimos, isso eu concordo com você. Mas o vegetariano puro e simples, que é aquela coisa de comprar as coisas na feira, os grãos, né, que você encontra até na linha normal de supermercado, enfim, isso não é caro, gente. Isso é muito mais barato, às vezes, que a própria carne. Existem coisas orgânicas de verdade que você compra diretamente do pequeno produtor e que sai baratíssimo também. Mas a verdade é que a carne, ela dá uma limitada sim, porque é o lado cômico, né? Ela já entrega sabor, já entrega proteína numa coisa só. E aí, por ser prático, você fecha os olhos para um montão de outras coisas, mas na verdade, quando você tira ou quando você diminui a quantidade, você se coloca em contato com uma infinidade de alimentos que tem um aporte nutricional impressionante. Mas é isso, esse vídeo já tá praticamente assim uma coisa enorme que eu não quero nem imaginar, mas eu espero que você tenha gostado, eu espero que alguém tenha se identificado com isso ou com alguma parte desse vídeo, mas se cuidem, aproveitem esse momento para mudar, seja esse ou outros hábitos da sua vida, para se autocuidar de verdade no que essa palavra realmente significa, para que assim a gente possa não só ter uma vida melhor, como transformar ou entregar um pouco mais de qualidade para esse mundo que a gente vive. Um beijo!